Domingo 19 de julho. Verso para memorizar. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Incoerência entre fé e prática. Ao longo da história cristã, teólogos, pastores e membros têm estudado o Novo Testamento para entender como a igreja deve ser. Ficamos admirados, por exemplo, com a igreja retratada em Atos, mas rapidamente perdemos de vista um aspecto importante. Pessoas são problemáticas. Logo, também podemos ler o Novo Testamento para descobrir como uma igreja não deve ser. As cartas de Paulo aos Coríntios são um bom ponto de partida. Ouça 1 Coríntios 5, 1 a 13. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios, isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Pergunta 1. Que situação escandalosa Paulo descreve nesse trecho e por que ela é tão perturbadora? A expressão mulher de seu próprio pai sugere uma relação incestuosa entre um homem e sua madrasta. Esse problema provavelmente tenha sido relatado por alguns membros da casa de Chloe. O incesto era visto como um pecado tão grave que não era tolerado nem mesmo entre os gentios. E mesmo assim, isso estava ocorrendo na igreja cristã apostólica? As palavras de 1 Coríntios 5, 1 e 2 revelam o espanto de Paulo ao saber que um membro da igreja estava fazendo tal coisa. Pior, Paulo ficou ainda mais perplexo ao saber que, em vez de lamentarem o ocorrido, os coríntios se orgulhavam de tolerar tal pecado. Por isso, o apóstolo corrige não apenas o homem imoral, mas também a igreja, por sua evidente incoerência entre fé e prática. Para ele, a postura complacente da igreja diante do homem incestuoso demandava correção. Orgulhar-se de um escândalo sexual e até vangloriar-se disso era demais para Paulo. O que havia de errado com aquela comunidade? Não sabemos por que a igreja de Corinto foi tão tolerante com esse pecado. Talvez porque era praticado por um membro rico de quem a igreja se beneficiava, ou quem sabe, por acreditarem que todas as coisas são lícitas, eles não julgaram o caso como deveriam.
não há como afirmar. Seja como for, tornaram-se cegos diante de uma violação flagrante das Escrituras e ainda se orgulhavam disso. Quais práticas claramente condenadas nas Escrituras corremos o risco de tolerar em nome do amor e da aceitação?